Vamos então fazer hoje o capítulo 26. Vou dar o play aqui pra gente. Ali é curtinho, 6 minutos. Deuteronômio, capítulo 26. Moisés disse ao povo: vocês vão tomar posse da terra que o Senhor, nosso Deus, está dando a vocês. Depois de morarem lá algum tempo, cada um deve pegar a primeira parte de todas as colheitas produzidas pela terra que o Senhor Deus lhe deu, deve colocá-la num cesto e levar para o lugar que Deus tiver escolhido para nele ser adorado. Vá falar com o sacerdote que estiver servindo naquele dia e diga: declaro hoje que estou morando na terra que o Senhor, nosso Deus, prometeu dar aos nossos antepassados. Aí o sacerdote pegará o cesto e o colocará na frente do altar do Senhor, nosso Deus. Então, na presença do Senhor, você fará esta o meu antepassado foi um arameu, não tinha lugar certo. Ele foi com a família para o Egito, e ali eles moraram como estrangeiros. Quando chegaram lá, eram poucos, mas aumentaram em número e se tornaram um povo grande e forte. Os egípcios nos maltrataram e nos obrigaram a fazer trabalhos pesados. Então oramos, pedindo socorro ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Ele nos atendeu e viu a nossa aflição, a nossa miséria, e como éramos perseguidos. Com a sua força e com o seu poder, ele fez milagres, maravilhas e coisas espantosas, e nos tirou do Egito, e nos trouxe até esta terra que nos deu, uma terra boa e rica. E agora, ó Senhor Deus, eu te ofereço a primeira parte das colheitas da terra que me deste. Depois, coloque a oferta diante do Senhor, nosso Deus, e ajoelhe-se na sua presença. Fique alegre por causa de todas as coisas boas que o Senhor deu a você e a sua família. E faça uma festa com os levitas e com os estrangeiros que moram onde você vive. De 3 em 3 anos, junte a 10ª parte das colheitas daquele ano e dê aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas que moram na sua cidade, para que tenham toda a comida que precisarem. Depois, na presença do Senhor, nosso Deus, você dirá o seguinte: entreguei aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas a parte das minhas colheitas que pertence a ti. Obedeci a todos os teus mandamentos, não deixei de cumprir nenhum deles, e fiz tudo o que mandaste a respeito do dízimo. Não comi nenhuma porção do dízimo quando estava de luto. Não levei nenhuma parte para fora da cidade quando estava impuro, nem dei nenhuma parte como oferta pelos mortos. Fiz tudo o que mandaste, ó Senhor meu Deus, e obedeci à tua ordem. Olha do céu, onde moras, ó Deus, e abençoa-nos, o teu povo de Israel, e abençoa esta terra boa e rica que nos deste.
conforme prometeste aos nossos antepassados. Hoje, o Senhor, nosso Deus, está mandando que vocês obedeçam a esses mandamentos. Portanto, cumpram as suas leis com todo o coração e com toda a alma. Hoje vocês afirmaram que o Senhor é o seu Deus e prometeram andar sempre nos caminhos dele, obedecendo às suas leis e aos seus mandamentos e fazendo tudo o que ele mandar. E hoje o Senhor Deus declara que, conforme prometeu, vocês são o povo que é somente dele. E ele manda que vocês obedeçam a todos os seus mandamentos. Assim ele vai abençoá-los, dando-lhes mais fama, glória e honra do que a qualquer outro povo que ele criou. E, conforme ele disse, vocês serão o seu povo escolhido, o povo que é somente dele. Vamos lá. Vamos então aqui. Deixa eu compartilhar aqui o versículo, que é bom pra gente, se precisar, ver junto, né? Ah, peraí, eu falei errado. Deuteronômio 26, Provérbios, tô doida aqui, depois eu vou compartilhar Provérbios. Mas vamos lá, então, esse foi um capítulo, né, que eu vejo um capítulo muito, como a gente explicar muita coisa do que tá aqui, porque às vezes tem coisas que a gente lê, e nem tudo a gente... Às vezes tem mais coisas que tem mais dificuldade de aplicar. Aqui são coisas que tá muito direcionamento claro de como aplicar. E a gente começa aqui vendo só um esboço rápido, né? A gente começa a ver um capítulo curto, mas ele começa falando sobre as primícias. Então a gente vê ali do versículo lá do 1 até o 11, mais ou menos, abordando sobre primícias. Então ele faz toda a preparação para oferenda dos primeiros frutos, aí a gente vê todas as instruções de como que isso ia funcionar, aí a gente vê uma oração, né, a oração de gratidão ali, entregando ali o Senhor, vê uma declaração, declarando a realidade da aliança que a gente vê lá no versículo 11, aí depois a gente fala sobre dízimo, depois eu vou voltar e vou falar um pouquinho sobre cada coisa, mas só para um esboço, depois vem sobre o dízimo, né, então o compromisso com os mandamentos de Deus, aí aqui fala sobre a entrega do dízimo, lá no 12, no versículo 12 e 13, no versículo 14, confissão de cumprimento dos mandamentos, e lá no versículo 15, falando sobre a busca da presença de Deus, e no final, a partir do 16 até o 19, a gente vê sobre uma exortação aqui à obediência, tanto que a gente vem falando de obediência, né, nesses últimos estudos que a gente vem fazendo, nesses primeiros livros, né, o Pentateuco, a gente vê tanto sobre obediência. E então a gente vê aqui, né, o povo se comprometendo com a aliança de Deus proclamando ali Israel como o seu povo escolhido, e Israel que se torna ali o povo dedicado a Deus, que a gente vê lá no último versículo. E aí eu queria falar um pouquinho sobre primícia. Eu falei, um tema super bacana, deixa eu dar uma estudada um pouco mais, né? Quando a gente vê no dicionário, a definição lá no dicionário, ele fala o seguinte, se você pegar lá o dicionário Aurélio, por exemplo, ele fala que primícias é os primeiros frutos, que é as primeiras produções, os primeiros efeitos, primeiros lucros, primeiros sentimentos, primeiros gozos, primeiros começos, prelúcio. Então a gente vê que o que está aqui no dicionário, né, falando do que significa primícia, não é diferente da definição bíblica. Então a gente vê, eu vou compartilhar aqui com vocês um versículo que está lá em Provérbios 3, para a gente poder falar um pouco sobre e poder pensar um pouco sobre essa questão primícias, né? Olha só o que fala lá em Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Opa, peraí, deixa eu só arrumar aqui. E se encherão os teus celeiros de fartura e transbordarão de vinho novo os teus lagares. É assim que tá aqui? Isso, lagares. Então a gente vê que é um princípio.
E esse princípio a gente vê essa aplicação aqui no Antigo Testamento, né? Então a gente vê toda a questão da colheita, mas a gente vê que é um princípio que ele é aplicado a nós nos dias de hoje. Tem outros versículos, mas acabou que eu não anotei todos, mas se a gente pegar lá em Romanos também, a gente vê instruções ali do apóstolo Paulo também sobre isso. Então a gente vê que quando ao ordenar que o seu povo, né, quando Deus ordenava ali que o seu povo entregasse os primeiros frutos, o que Deus estava ali demonstrando com isso, né? Deus queria ele que ser o primeiro. Deus queria que ser distinguido no coração dos seus filhos. Então, quando a entrega das primícias, ela é uma forma de se dar honra a Deus. Então, essa primícias que a gente vê aqui, que Deus, através de Moisés, ele fez o quê? Ele regulamentou as leis da primícia. Então, a gente vê que Deus mostra que ele precisa vir em primeiro lugar nas nossas vidas. O que a gente vê lá, né? Aquele versículo que é tão falado e que todo mundo conhece: buscai o reino de Deus, sua justiça, e tudo não será acrescentado, né? Então, a gente precisa realmente buscar o reino em primeiro lugar. O Senhor precisa vir em primeiro lugar. Amar tantos versículos que a gente vê que fala: preciso amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, mais do que qualquer familiar. O que a gente vê muito, pessoas que, nossa, o marido, o filho é o, meu Deus do céu, é tudo na vida. Não, Deus é em primeiro lugar de tudo. Primeiro é Deus em primeiro lugar. Então a gente vê que com essas primícias, você vê o quanto que Deus se importa que seja colocado, que a gente dê honra a Ele. A gente, quando, por exemplo, você vê no aniversário, quando você canta parabéns, dá o primeiro pedaço do bolo, né? A gente dá o primeiro pedaço do bolo ali como um gesto ali de que aquela pessoa, todo mundo que tá ali, já sempre são pessoas mais, assim, importantes, porque a gente não convida todo mundo para o aniversário, né? Você já convida, seleciona algumas pessoas que você tem um carinho maior, né, que são mais importantes ali, então você já convida pessoas que são mais especiais para você, mas quando você dá o primeiro pedaço, não é você mostrando ali, ainda te honro, não é? Então é meio que isso, né? Então Deus, ele não precisava das ofertas ali desse povo, mas ele queria criar um senso, queria criar uma cultura, queria criar essa mentalidade, queria criar assim essa consciência para esse povo de que o primeiro lugar pertence a quem? Pertence a Deus. E isso se aplica a nós nos dias de hoje. Deus não precisa do nosso, por exemplo, o que a gente faz aqui, a gente acordar e o nosso primeiro momento estar com o Senhor é tão lindo, né? Porque não é Deus que precisa de nós que precisamos dele, nós temos que honrá-lo. E quando a gente primicia, né, a gente dá esse primeiro momento a ele, a gente está demonstrando, tá dando honra a quem merece honra verdadeiramente. Então, realmente queria só compartilhar, e a gente viu, por exemplo, só relembrando aqui o que a gente viu lá em Gênesis, tem aquela história, né, de Caim e Abel, que a gente vê bem forte essa questão de como Caim não agradou com a sua oferta, né? Agora já Abel não, ele colocou Deus em primeiro lugar, ele realmente deu a melhor oferta, ele separou lá o melhor para Deus, diferente de Caim. Então, o nosso coração precisa também estar como um coração de Abel, né? A gente dar sempre o nosso melhor para o Senhor, né? A gente estava, há um tempo atrás, eu lembro de uma reunião da igreja que a gente participa, que eu lembro que a pessoa que ministrou comentando que ela foi deixar a oração só para a noite, acordou já, daí aquele dia meio agitado, não parou para a oração, não parou para ter um tempo com o Senhor, e aí deixou lá para o fim do dia. E aí você no fim do dia já tá cansada, já começa a orar, já quase dormindo. E eu lembro que ela teve uma repreensão do Senhor, né, de tipo, agora que você tá me buscando, só agora, tipo, me deixou pro final, me deixou como por último. E não é isso, né, é o contrário, é a gente realmente colocar o em primeiro lugar, dar honra a quem merece honra, em primeiro lugar, né, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, porque tudo nos será acrescentado. Então eu queria só refletir um pouquinho sobre isso, para que a gente possa refletir, né, se realmente nós estamos seguindo esse princípio, porque é um princípio, se na nossa vida a gente está realmente seguindo esse princípio, e se a gente não estiver, em algum momento que a gente possa ajustar. E, continuando aqui,
Ah, tá, só um detalhe aqui, que eu não sei se eu pesquisei, quando eu li aqui no versículo 4, deixa eu voltar aqui pro Deuteronômio aqui pra gente. Aqui no 4, ó, então ele vai contando aqui, né, que quando entrar na terra, que o Senhor dê como herança, aí ele fala que tem que pegar as primícias de todos os frutos e tal, 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 aí vai contando que vai chegar o sacerdote, que tiver no serviço, e aí vai declarar e tal, 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 então ele vai dando todas as instruções aqui. E aqui no 4 ele fala, o sacerdote pegará o cesto, colocará diante do altar do Senhor seu Deus, então você o testificará diante do Senhor seu Deus, dizendo, meu pai foi um arameu, prestes a perecer. Então, só pra gente, não sei se vocês, para todo mundo é claro, o arareu, mas arareu é o quê? Se refere a Jacó, que se casou com as filhas do seu tio Labão, que era um arareu. Então, só pra, né, para ficar aqui, porque às vezes a gente lê, fica meio uma coisa meio no ar. E aí vamos prosseguir. Então, aqui, um pouquinho mais para frente, na parte de dízimos, que aí já é aqui pro 12, deixa eu descendo aqui. Eu abri aqui e nem vi se aqui tá escrito isso, araré, mas deve estar também, né? Aqui, ó, arameu, tá? Do mesmo jeitinho. Agora vamos lá pro 12. Aí no 12, a gente já teve aqui uns dias que o seu Antônio falou bastante sobre também dízimo, oferta, né? E foi muito bacana, ele foi contextualizando, trazendo versículos, referências, foi muito bacana. Mas ontem também, conforme eu fui lendo, foi me vindo aqui à memória alguns versículos. Eu também tinha visto uma pregação há um tempo do Luciano Subirá, gosto bastante também da forma com que ele traz, né, com que ele conduz, e também é algo assim que a gente só refletir brevemente sobre. Vou trazer um versículo, deixa eu colocar aqui pra gente, que é 2 Coríntios, para quem quiser abrir, 2 Coríntios 9, 7. Vamos compartilhar aqui com vocês. E aqui fala o seguinte, cada um contribua segundo propôs no seu não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E olha só aqui, né? Deus ama quem dá com alegria. Olha só que bonito isso. E nós precisamos ser generosos, até porque lá em Provérbios, deixa eu aproveitar e abrir também, 11, 25, que é um provérbio também, é um versículo muito bonito que ele fala, o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então, a alma generosa, aquela que dá com alegria, que é generoso, prospera. Essa generosidade, assim, ela tem mais a ver com dar com alegria, com o prazer de contribuir. Então, às vezes, a gente dizima, e às vezes, no momento da dizima, a colheita, né? Então, assim, como a gente vem dando essa alegria? Porque eu estou comentando até meio particular meu, assim, eu nunca fui, assim, muito generosa, gente. Deus vem me transformando, assim, grandemente. A minha mãe, por exemplo, é uma pessoa extremamente generosa. Eu li esse versículo, que a alma ela não está na Bíblia, ela vai entender esse versículo. Mas ela segue isso aqui. Ela é muito próspera, assim, financeiramente, em todos os sentidos. Ela é uma pessoa próspera, ela é aquela pessoa extremamente generosa. Se ela vai em um lugar, aí ela deixa uma gorjeta, se ela vender alguma coisa, às vezes ela nem tá precisando daquilo, eu vou comprar para ajudar, compra mais, ela compra até mais só para ajudar, ou pode ficar com isso aqui com o troco, tudo ela é assim, sempre bem generosa, ela ajuda todo mundo, né? Ela sabe assim, às vezes acontece de alguém pedir precisa de emprestado, aí ela já, no coração dela, ela já fala, bom, esse empréstimo aqui para mim, no meu coração, é dado, estou bem, senão para mim já é dado. Então, ela tem esse versículo que às vezes a gente vê pessoas dentro da igreja que bonitinho, dizima, né? Faz bonitinho, mas faz isso como uma obrigação. Faz como uma obrigação, com alegria, com generosidade, a colheita.
nos princípios, a gente vê pessoas que não são convertidas, que levam não seguir e às vezes a pessoa assim, ela decide simplesmente ter o conhecimento da palavra. Então eu queria só algo bem bacana que que lá em João, deixa eu ver aqui, como João 12:24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. E aí, por que esse versículo, né? O que eu queria trazer aqui com isso? Que se não morrer, não dá o fruto. Então, quando a gente entrega uma oferta com um sentimento ali, talvez de lamentação, ou não só oferta, mas às vezes ajudar um próximo, às vezes você até ajuda ali, talvez porque se sentiu meio, né, precisou ajudar, mas não tá naquele sentimento, né, de legal, de alegria, de realmente dar com alegria. Então, se não morre o fruto, tá com esse sentimento de lamentação, a semente não vai frutificar. A semente só frutifica se morrer. Então, é assim, é contribuir com alegria, em não entregar pelo medo de que, eu não vou ser abençoado se eu não entregar o dízimo, se eu não entregar ali, né, se eu não dizimar, se eu não ofertar, eu vou ser amaldiçoado, porque às vezes tem pessoas que vai tão segue religiosamente a coisa, né? Então, não vivendo como um religioso, mas fazendo com alegria, que realmente não saia do bolso, que não saia do bolso, né? Mas precisa sair do coração. Porque por vezes eu vejo, eu já tive momentos assim, tô falando por mim, não sei vocês, mas eu sempre tive uma tendência um pouco mais egoísta do que generosa. Eu sempre tive uma tendência e o Senhor vai me transformando, e é muito maravilhoso isso, porque, né, às vezes essa semana, eu chamei um Lalamove para trazer um móvel que estava no meu trabalho, eu precisava trazer para casa. Valor, falei assim, nossa gente, que valor baixo, né, o cara vai vir aqui, aí eles sempre ajudam a pegar um negócio pesado, aí ele tem que ficar esperando, porque você tem que descarregar o negócio, aí tem que trazer aqui em casa, descarregar, e tava quase que o preço do Uber normal, de você pegar um Uber normal, eu falei, nossa, que pouco, e aí eu falei, deixa eu colocar aqui, lá no Uber tem como você aumentar ali, você dá tipo oferta, né, você vai colocando lá R$3, vai aumentando a oferta, até porque eles escolhem a corrida, então às vezes ele vê lá a oferta e fica mais atrai. Eu jamais colocaria, gente, antigamente. Pra quê? Já tá aqui, esse valor tá bom. É o que tá pedindo aqui no aplicativo. E aí me deu um incômodo, assim, depois que eu refleti, falei, olha só, eu vendo que o Senhor vem transformando o meu coração, porque eu senti um incômodo, falei, nossa, tão pouco. Falei, poxa, deixa eu colocar um pouquinho mais aqui pra ele. O cara vai ser tão... E realmente, quando eu coloquei ali, veio um cara tão bacana. O cara não tem obrigação nenhuma de pegar as coisas, mas ele foi lá, subiu a escada, pegou comigo, me ajudou e não sei o quê. Então, aí eu tô percebendo algumas atitudes minhas de uma generosidade maior e uma coisa que já vindo algo de coração mesmo, porque realmente eu era daquele que assim, isso aqui deu tanto, não, vou pagar exatamente os centavos contados, não vou dar mais. E eu estou me vendo aos poucos sendo diferente. Então é muito interessante como o Senhor trabalha cada um na sua individualidade. Às vezes talvez para vocês aqui, a generosidade é algo que é muito natural. E para mim já não era tanto, eu tinha uma tendência mais egoísta do que generosa. Tô confessando aqui, né? E às vezes em outras coisas que a gente estuda aqui, às vezes tem coisas que para mim já é tão natural, por exemplo, perdoar para mim é algo simples. O perdão para mim é uma coisa que eu não tenho dificuldade de perdoar. Eu não guardo no coração rancor, nossa, é uma coisa muito simples para mim. Mas às vezes tem pessoas que têm uma dificuldade tremenda. O meu marido mesmo fala, para ele o perdoar é um negócio que para ele é desafiador. Ele fica remoendo aquele negócio ali, sofre, fica vivendo o negócio ali por uma eternidade. E pra mim o negócio assim, pra mim, se acontecer uma coisa aqui entre a gente, já resolve na hora, tá tudo certo. Às vezes ele fica com aquela cara meio fechada e não sei o quê. E aí você vê, né? É individual, cada um tem. Então o perdão pra ele é difícil, pra mim é simples. Pra mim a generosidade não era algo completamente natural.
era uma coisa, eu era um pouquinho egoísta. Mas, graças a Deus, o Senhor transforma. Então, talvez esse estudo aqui foi muito maravilhoso. É interessante que conforme cai o estudo pra gente, primeiro o Senhor trabalha na gente pra gente compartilhar, né? E é muito bonito que eu sempre percebo, quando os capítulos que caem comigo, sempre é algo poderoso aqui pra eu trabalhar em mim. É impressionante. Não sei se vocês percebem isso quando vem trazer aqui a palavra, mas normalmente cai algo assim, ou cai um assunto que eu estou estudando mais profundo, aí cai justamente comigo, que parece que é para compartilhar o que eu estou estudando, ou é algo que eu preciso trabalhar em mim, como isso, né? E eu queria compartilhar mais um versículo aqui, eu tô cheio de versículos hoje aqui, tô aprendendo aqui com o seu Antônio. Em 2 Coríntios, ó, para vocês, se quiserem entrar aqui, o 9:6, deixa eu compartilhar. Ó, em 2 Coríntios 9:6 diz o seguinte: e digo que o que semeia pouco também ceifará. E o que semeia abundância, em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E não é o sobre dar, mas era o dar sobre alegria. Mas se a gente for parar para pensar, o que é esse pouco? O que é esse muito? Então se eu ofertar lá na igreja, sei lá, se eu ofertar R$1.000, isso é pouco ou é muito? Se eu ofertar 5.000 é pouco ou muito? Se eu ofertar R$100 é pouco ou muito? Se eu ofertar R$50 é pouco ou é muito? E aí, refletindo sobre isso, estava refletindo que, assim, o pouco e o muito não tem tanto a ver com o dinheiro em si, mas ele tem a ver com o nosso coração. Lembra aquela história da viúva? É que agora eu não tenho aqui o versículo, mas me veio, conforme eu estava lendo aqui, me veio a lembrança dessa passagem. Tá lá no, acho que tá em um dos evangelhos, agora deve estar em todos, né? Ou na maior parte deles, porque muitas das histórias é citada em vários, mas da viúva, que a gente vê que o quê? A viúva, para quem não lembra, a gente vê ali um contexto onde pessoas ali ricos ofertavam e davam com uma quantidade maior, financeiramente falando, dinheiro, né? Maior, uma oferta maior, e a viúva, ela deu ali um pouquinho, 2 moedinhas, não lembro agora, mas ela deu um pouquinho, mas ela deu tudo que ela tinha, ela colocou muito coração naquilo que ela tinha. Então, se a gente vê pelos olhos do mundo, se a gente for ver pelos olhos da contabilidade, os ricos deram mais, os ricos foram mais, assim, eles semearam muito mais. Agora, a viúva semeou menos, se você for ver pelos olhos do mundo. Mas, olha que interessante, pelos olhos de Jesus, não. Pelos olhos de Jesus, ele fala lá que a viúva deu mais. Porque a viúva, ela deu tudo que ela tinha no coração dela. Então, por vezes, a oferta que nós estamos dando, né? E eu tô falando assim, oferta porque é o texto aqui. Mas, às vezes, até ajudar o próximo. Enfim, às vezes, o que você está... A intenção que você está colocando é uma intenção tão grande de coração que aquilo é valioso para o Senhor. Porque aquilo é tudo. Eu vi uma pregação do Luciano Subirá, que ele comenta que teve uma situação na vida dele que ele ofertou a passagem do ônibus. Ele falou que eu tinha era a passagem do ônibus, sei lá quanto que era na época, R$1, R$2. Ele falou, eu ofertei aquilo e voltei a pé para casa. Então ali, de fato, pelos olhos do mundo, pela contabilidade era pouco. Mas para os olhos de Jesus é valioso, porque ele estava dando tudo o que ele tinha. Ele dedicou ali o tempo dele de ir andando, e dedicou tudo que ele tinha. Então, que a gente possa, esse semear pouco, colherá pouco, semear com fartura, também colherá com fartura, não necessariamente é referente ao valor em si, financeiramente, mas ao nosso coração. Então, a gente vê que o propósito de semear tem um propósito para o reino de Deus, né, de promover o reino de Deus, da gente conseguir ver o avanço do reino de Deus, quando a gente financia ali a igreja, vamos dizer assim, quando a gente dizima, a gente está dando ali a oportunidade que a igreja cresça, que a igreja avance, que o evangelho chegue a mais pessoas, que o reino de Deus avance. Mas também, além de ter esse propósito de semear para o reino, também tem um propósito para nós, para a nossa vida também. Então, nessa manhã que a gente possa alinhar os nossos corações, com realmente ser generosos, que a gente possa dar com alegria, que a gente possa entender que não é sobre cumprir um mandamento aqui do Senhor,
né, o ajudar o próximo, o dizimar, mas que a gente possa fazer isso com alegria, entender e praticar esse princípio, né, expressar essa generosidade, até porque Deus, ele é um Deus generoso. Na palavra dele diz que o quê? Que ele amou o mundo de tal maneira que ele mandou o seu filho para que todo que neles crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ele deu. Nosso Deus, ele é generoso. Então, que a gente possa se alinhar o nosso coração com o coração do Senhor, expressar essa generosidade, que a gente possa agir com honra, que o Senhor nos ajude. Para quem também tem uma natureza meio egoístinha, assim como eu, que graças a Deus já está quebrado em nome de Jesus, se alguém aqui também se identificou com isso, que a gente quebre essa natureza egoísta, né, e passe para realmente sermos generosos. Então, deixa eu ver aqui mais o que faltou a gente partilhar. Aqui mais para o final, a gente vê. Então, nós vemos aqui, ó, exortação à obediência. Do 16 em seguinte, vai falando aqui sobre obediência. Tem uns versículos lindos aqui, né? Deixa eu abrir aqui para a gente ler junto. Mas eu até grifei alguns, eu sempre assim, minha Bíblia, eu gosto de grifar, de escrever na Bíblia, minha Bíblia é toda grifada e alguns versículos aqui poderosos, né? Mas aqui no 16, né, já diz aqui, ó. Neste dia, o Senhor teu Deus manda cumprir esses estatutos e juízes. Guardai-os, pois, e cumpre-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então, realmente aqui o 18 também. E o Senhor hoje, eu grifei também, e o Senhor hoje te declarou que tu lhes terás por seu próprio povo, como te tem dito, e que te guardarás todos os teus mandamentos. E aí, quando a gente vai lendo de guardar os mandamentos, vai lendo de obediência, me veio aqui à memória um versículo que está lá em 1 João. 1 João 5,3. Se vocês quiserem abrir aí, mas eu vou compartilhar aqui. 1 João 5,3. Ó, 1 João 5,3, ele fala o seguinte. Porque nisso consiste o amor de Deus, obedecer aos meus mandamentos. E aos meus mandamentos não são penosos, não são pesados aqui. Mas não era esse que eu queria, não. Ah, não, era o que eu queria o João também, ó. Deixa eu compartilhar. Eu queria compartilhar o João 14,15. Vou compartilhar aqui com vocês. João 14,15 fala aqui. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, eu queria fazer esses dois versículos. João 14,15, ele fala, se me amais, guardais os meus mandamentos. Então, o Senhor, olha só que claro isso que ele coloca aqui. Você me ama? Então guarde os meus mandamentos. A gente precisa ser obediente. E aqui, né, a gente já falou muito sobre isso, a gente viu tanto que o povo pereceu, uma viagem saindo ali do deserto para chegar na Terra Prometida, que era para ser de poucos dias, pelos estudos de 12 dias ali em média, 40 anos, porque foram desobedientes, porque murmuraram, porque reclamaram. Então, por vezes, na nossa vida também, a gente não está demonstrando esse amor ao Senhor quando a gente desobedece, quando a gente não guarda os seus mandamentos. Então, realmente que a gente possa... Agora falta 4 minutos aqui para dar o nosso horário, mas só para encerrar, queria deixar aqui nesse dia de hoje essas reflexões. Realmente, nós estamos honrando ao Senhor como realmente deveríamos? A gente realmente está guardando os mandamentos dele? Porque se a gente fala que ama, a gente precisa mostrar em atitudes. É igual criança, né? Criança, eu vejo assim, os meninos aqui, não adianta eu falar só para eles, ai, filho, eu te amo. Ele se sente amado? Porque assim, se eu não parar para brincar com ele, para ele o brincar é uma demonstração de amor. Então, às vezes assim, eu vou, filho, mas a mamãe trabalha muito para poder comprar para você, porque isso e aquilo. Então, assim, para a criança, isso não está demonstrando um amor para ela. Eu sei que é importante, eu preciso proporcionar uma vida bacana, quero proporcionar uma boa escola, quero poder comprar uma roupa legal, poder proporcionar passeios legais, mas a criança, muitas vezes ali, aquilo não está demonstrando o amor. Agora, quando eu paro, brinco, dou atenção, aquilo está demonstrando, ela se sente amada. Então, que a gente também possa demonstrar o nosso amor ao Senhor, não só em palavras, porque eu amo o Senhor, eu amo. Não, mas como que eu demonstro? Guardando os mandamentos dele. Aqui ele fala, se você me ama, então guarde os meus mandamentos. A gente vem vivendo os princípios,
A gente vem realmente, nosso coração está alinhado, então que a gente possa refletir hoje, né? Quanto de coração que a gente vem colocando quando a gente ajuda o próximo, quando a gente oferta, isso realmente já se tornou um estilo de vida para a gente, que o Senhor possa transformar, né, a nossa natureza, muitas vezes egoísta, mais por uma alma generosa, né, agir com honra, honrar o Senhor. E era isso que eu queria compartilhar. Alguém quer compartilhar algo, complementar algo? Tem uma coisa assim que eu não consegui trazer hoje, não deu tempo, porque eu quero aprofundar e estudar. Mas eu estou acompanhando aqui alguns estudos que eles falam o seguinte, que existe 3 formas de tributação do reino, vamos dizer assim, tributação do reino, que é a primícia, que é o dízimo e que é a oferta. E assim, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, depois se alguém souber, quiser abrir aqui, mas que tem toda uma questão de que a primícia ela é para o sacerdote, que o dízimo é para o Senhor e que a oferta é para pagar as despesas da igreja e tudo mais. E que fala que assim, o que esse pastor diz, né, que a gente está muito desalinhado com o que o Senhor direciona e ordena, mas depois eu quero estudar mais sobre isso, inclusive que a primícia, quando você primicia, que você precisa primiciar na vida de um sacerdote, esse sacerdote ele vai primiciar na vida de um outro sacerdote, e que isso deve chegar a Israel. Olha só o que ele fala, que todo o tributo, ele tem um princípio de abençoar Israel. Então, achei isso interessante, eu estudei pouco sobre isso, ainda não sei, por isso que eu trouxe aqui para você, mas se alguém souber algo, se quiser compartilhar, não sei se a Cleide também sabe alguma coisa melhor sobre isso, se quiser partilhar algo aqui que você saiba também. Eu acho que na igreja da sua irmã também tem isso, que eles fazem tem essa consciência, né, de que tudo que a gente, né, esses tributos que são criados, a gente tem que abençoar Israel, tem que chegar em Israel. Mas, enfim, isso fica para um outro dia, depois que eu estudar melhor. E é isso, meus queridos, que eu queria compartilhar aqui hoje. Se eles fazem, eu não sei mais. Não, então tá. Então tá bom, então vamos finalizar. Vamos fazer aqui nossa oração para finalizar. Alguém pode concluir hoje? Alguém pode fazer uma oração final? Tá tocando aqui. Cleidinha, se você puder encerrar aqui pra gente. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te bendigo, te louvo, Senhor, por esta palavra, que os nossos corações sejam realmente entregues a Ti, que nós venhamos ser gratos a Ti, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e que nós venhamos ofertar, dizimar, primiciar com os nossos corações, tudo aquilo que nós não sabemos, que o Senhor possa nos ensinar como fazer. Pai, porque tudo que nós fazemos é para Ti, é para o Teu reino, que nós venhamos ter o coração grato, que nós venhamos, Senhor, ter da Tua bondade em nós, Pai, que nós possamos ajudar o próximo, que nós não venhamos, Senhor, ó Deus, voltar às nossas colheitas e pegar todas as coisas, Pai, todos os frutos que restaram, não, que nós venhamos deixar para os outros também, que nós venhamos aprender isso, Pai, e praticar a Tua palavra. Todos esses últimos capítulos têm falado bastante a respeito disso, e este a respeito das ofertas, primícias, dos dízimos. Senhor, de forma maravilhosa o Senhor fala através da boca dos Teus filhos, como hoje usou a vida da Tua filha Maiara. Ensina-nos, Senhor, a praticar tudo que nós aprendemos hoje. Senhor, nós precisamos tanto de Ti, Pai, tanto no instruir como no praticar, precisamos de Ti. Nós, como homens e mulheres que estamos na terra, muitas vezes, Senhor, precisamos da direção do Teu Espírito Santo, porque de nós mesmos nós não conseguimos fazer algumas coisas. Como perdoar é fácil para alguns e é mais difícil para outros. Como ofertar é mais fácil para alguns e mais difícil para outros. Ensina-nos, Senhor, todos os nossos dias, tudo o que nós devemos fazer. E assim nós vamos caminhando e prosseguindo
lapidando, Senhor. O Senhor vem lapidando, Pai, esse diamante bruto que muitas vezes nós somos. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, que precisamos cada vez mais entregar a Ti todas as nossas angústias, todos os nossos problemas, e que o Senhor venha solucionar todas essas coisas. Tu que estás como nosso advogado perante Deus, e eu vejo que o Senhor, nosso Deus, Ele olha para nós através de Jesus. Que através do sangue de Jesus, Pai, o Senhor venha nos purificar, nos lapidar. Ah, Senhor, e ensina-nos a ser generosos nesta terra. Ensina-nos, Pai, a ajudar o próximo. Ah, Pai, tratar da causa das viúvas, dos órfãos. E aí o Senhor diz que aí sim nós podemos vir diante de Ti e conversar e debater sobre algum assunto. Ah, Senhor, nós precisamos muito, muito mesmo aprender de Ti, como diz Isaías capítulo 1. Senhor, ajuda-nos, Pai, neste dia. Visita todos aqueles que estão enfermos, precisando de uma cura física, emocional, espiritual. Dirige o nosso dia, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, nas nossas tarefas, nas nossas realizações. Declaramos que nós somos criativos, como o Senhor criou todas as coisas. Nós temos essa marca no nosso DNA, da Tua criatividade. Precisamos tanto, Senhor, de Ti, tanto. E peço ao Senhor que envie, dê ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos, em todas as nossas ações. Ajuda-nos, Pai. É a nossa oração desta manhã. Ajuda-nos. Precisamos de Ti em todo o tempo. Guia-nos. Fica conosco, Pai. Ajuda-nos que o meditar do nosso coração e as palavras da nossa boca, como diz o Salmo 19, sejam agradáveis a Ti. Em nome de Jesus, Pai, que toda honra, glória e louvor seja dado a Ti, como diz o Salmo 115, e não a nós, Senhor. Em nome de Jesus, eu Te agradeço e Te bendigo, Pai, por este dia, pelo dom, Senhor, que o Senhor nos deu novamente da vida neste dia. Amém, amém e amém. Bom dia, irmãos. Deus Amém. abençoe. Bom dia.